Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Nai Cristina, nutricionista de vocês. E a gente está gravando aqui mais um vídeo das boas práticas de manipulação dos alimentos, aqui direto do meu consultório, em virtude da quarentena. Então o tópico de hoje que a gente vai falar é sobre a higienização das frutas, verduras e legumes. Então vamos começar com o exemplo das verduras. A gente vai pegar elas, separar folha por folha, em primeiro lugar, depois em água corrente, limpar toda a sujidade que tiver em cada folha e já preparar o recipiente ao qual você vai colocar essa verdura para ser desinfetada. Esse exemplo aqui está com 2 litros, mas no caso de vocês fazem uma produção bem grande, então você já tem a quantidade mais ou menos do quanto você vai colocar para poder higienizar ela. Colocar sempre naquelas nossas formas brancas que vocês utilizam. Já prepara antes a água e a solução clorada que você vai utilizar. Então vamos lá. Na creche a gente já tem as soluções padrão. Pode ser utilizado a água sanitária, pode ser utilizado o hidrosteril, que é o mais comum, porque você usa ele tanto para utensílios como para alimentos, então ele já tem um uso duplo. A quantidade do hipoclorito ou da água sanitária vai de acordo com o que tiver no rótulo. Então, para você saber, essa água sanitária eu posso usar nas verduras, tem que estar escrito no rótulo atrás que ela pode ser utilizada para alimentos. Então, se não tiver escrito atrás que pode ser usada para alimentos, você já não pode usar, porque senão ela já tem uma concentração maior de hipoclorito e pode contaminar, né, ao invés de higienizar. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, que é do hidrosteril, que geralmente são 20 gotas para cada litro de água. E nesse caso a indicação está dizendo que é 15 minutos. Então você tem que ficar de olho no qual produto você está utilizando para saber o tempo dele. Mas a maioria deles é de 10 a 15 minutos que você tem que deixar lá, né, o legume ou a fruta imerso, e depois que você tirar, enxaguar. Então, como eu falei, padronizar o recipiente que utiliza lá. Já faz uma marquinha nele para dar uma facilitada, para acertar, porque se você colocar a solução clorada a mais ou a menos, ela não vai fazer o efeito. Tem que ser sempre a quantidade certinha, a quantidade de água para a quantidade de hipoclorito. E sempre ressaltando que por conta do coronavírus agora, a gente tem que ter uma atenção especial com todas as folhas e higienizar mesmo, sem seguir todos os critérios de segurança. Então vamos lá para as frutas, por exemplo. Quais alimentos que precisa ser desinfetado? Todas as frutas que vocês forem consumir com casca ou servir com casca tem que ser desinfetada. O que você for fazer, por exemplo, uma selga refogada, uma escarola refogada, não precisa colocar em solução clorada. Precisa sim separar folha por folha, higienizar embaixo da torneira e tal, da água corrente, mas não precisa desinfetar. Aqui a gente tem um quadrinho que mostra o que lavar e clorar e o que não clorar, certo? Então, clorar o quê? Aqueles que vão ser servidos com casca, crus, né? Não esquecer tomate, pepino, quando é servido com casca também clorar. E as frutas que você geralmente, banana, abacate, melancia, melão, aí você não precisa clorar, porque ele vai ser cortado e não vai ser servido com casca. Mas sempre tem que passar ele no máximo em água corrente, porque às vezes vem sujidade em cima da fruta. No caso a banana não precisa, mas o restante sim, maracujá, manga, às vezes tá, né, com a casca suja, só para evitar de que quando você cortar ele não contaminar por dentro. Então tem alguns que foram cozidos, os ovos também, você não clora, porque tem sempre essa dúvida. Em uma época, uns anos atrás, tinha que clorar os ovos. Mas o que acontece? O cloro às vezes penetrava, porque o ovo ele tem uma casca porosa, que ela é muito microscopicamente para você ver que ele tem os poros, então ele estava entrando um pouquinho desse hipoclorito dentro. Então a gente agora conseguiu comprovar que só realmente lavando ele debaixo da torneira não precisa clorar ele. Aí aqui temos o exemplo dos engradados que vocês utilizam normalmente. Então um detalhe importante que às vezes o pessoal não atenta é, por exemplo, assim, deixa a fruta, não coloca água até cobrir a
quantidade que tem de alimento, então tem que cobrir. Não pode colocar água e ainda ficar sobrando para formar alimento, uma folha do alface, porque aí ele não vai estar sendo higienizado. Então tem que ficar atento com isso, né? E a banana, por que a banana? Eu coloquei aqui esse parênteses, porque a banana estraga muito, o pessoal comenta que estraga muito, então depende da maneira que você corta essa banana, ela vai estragar. Se você não cortar ela direto assim da penca, a gente puxa ela, né, com tudo, e aí o que acontece? Ela vai estragar e vai estragar as outras. Tem que cortar direto da penca, porque às vezes você não vai usar toda aquela dúzia de banana, e aí estraga as outras. Então toma cuidado, sempre corta ela pela penca. Agora, quando a gente for fazer o preparo, no preparo, quais os cuidados que a gente tem que ter? No caso do ovo, né, a gente tem que sempre reparar se ele está rachado, se ele está sujo. A gente tem ovos, preparação com ovos crus, a gente sabe que na verdade é proibido fazer. Não podemos fazer nenhuma preparação que o ovo esteja cru, porque o risco de contaminação. Então, quando for ferventar o ovo, isso já teve muitas dúvidas que me perguntaram quanto tempo que eu tenho que deixar a água sob fervura para aquele ovo cozinhar, que seja de uma maneira segura. Então, levantou fervura a água, você coloca os ovos e tem que contar os 7 minutos para depois você retirá-los, que eles vão estar cozidos de uma maneira que vai ter matado todo o risco de ter algum micro-organismo. Então, atenção ao tempo do preparo. Preparar esse alimento o mais próximo possível perto de servir. Então, a gente tem muito problema dessa logística de horário, porque a creche funciona com 5 refeições por dia e é produção de comida uma atrás da outra, e aí o pessoal fica, não dá tempo, temos que ficar atento a esse cronograma, porque o tempo, como eu falei para vocês, o tempo que aquele alimento ficar exposto pode correr muitos riscos. A gente trabalha com muito balcão térmico em algumas unidades, então toma cuidado com o balcão térmico, se ele está na temperatura ideal, porque a gente tem, por exemplo, creches que tem 3 andares, então tem que levar comida para os 3 andares, e aí essa logística tem que ser bem trabalhada com a temperatura, sempre aferindo a temperatura para não deixar servir esse alimento fora da temperatura para a criança, certo? Nunca jamais aproveitar qualquer tipo de sobra, principalmente para refazer, para utilizar no outro dia e para servir para as crianças, é expressamente proibido, certo? Porque o alimento, ele está pronto e ele pode realmente ter uma multiplicação de micro-organismos de um dia para o outro, então ele não pode ser utilizado. Então, sobrou, a sobra infelizmente tem que ser descartada no lixo, tá? Então, esse foi o tópico de hoje. O nosso próximo tópico, nós vamos falar sobre essa higiene também, mas nessa questão da distribuição, na hora que vocês vão, professores que vão servir, que trabalham nessa distribuição da alimentação, de fazer os pratos, de ir lá, servir, de dar comidinha para a criança. Então a gente vai trocar um pouco de ideias sobre essa questão da distribuição, tá? Obrigada pela atenção.